Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para falar de NFL e temos muitas coisas para falar porque a semana 7 foi com um domingo espetacular mais uma vez, grandes surpresas, a única certeza de que não existe certeza nesse paradoxo delicioso que é a temporada da NFL. Quero saber o seu comentário aqui embaixo, quero que você curta esse vídeo, não vou perder tempo aqui não, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, se puder ajudar, faça parte do clube de membros, dando um salve aqui pro Atílio Barbosa, mais novo membro, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho com o Toque Passa, tá concorrendo a prêmios, tem grupo no Telegram. Com 200 membros, vou sortear mais uma jersey, uma camisa modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation. Todo mês eu faço sorteio de uma das camisas. E aqui embaixo você pode adquirir, você pode conhecer a Fanática e comprar uma camisa com o cupom de desconto do Toque Passa, que garante uma vantagem a mais para vocês. E também convido você que gosta de fazer apostas esportivas e deve entender mais do que eu, né? Porque eu tô me dando mal só. Abre sua conta na BetMais, aqui embaixo tem um link também para você abrir através do Toque Passa. E vamos nessa que tem muita coisa para falar. Roda a vinheta. Vamos lá então começar aqui, porque a gente lembra, né, que não dá para passar por todos os jogos, esse vídeo vai ficar longo e tem muita coisa mais que precisa ser dita, mas é apenas a primeira parte do nosso encontro semanal. Amanhã vou fazer um vídeo falando no Monday Night, trazendo mais notícias, geralmente é plantão médico que a gente faz na terça-feira de manhã. À tarde, a partir das 6h30, tem a live pra gente bater o papo aqui, discutir, gravar o nosso podcast e falar tudo o que mais interessante aconteceu, o mais importante, discutir questões filosóficas dessa temporada, porque é uma temporada filosófica, tá? O sucesso e o fracasso aqui são efêmeros, é o melhor time de todos os tempos da última semana e eu só sei que nada sei. É realmente isso aqui, tá? Não é clichê, não. A gente absolutamente não sabe nada. Eu tô mal nos palpites. Semana eu vou péssimo mesmo. Péssimo. Olha, demais, tá? Virei doador aí de casas de apostas. Mas a gente tenta equilibrar, né? As nossas certezas não existem certezas. Esse é o grande detalhe. Tô aqui com pouquíssimas horas de sono. Ontem eu fiz o Red Zone, passei 7 horas com o Renan do Couto falando de futebol americano. Depois emendei com o Sunday Night. Acabei dormindo em algum trecho, mas assisti de novo a partida agora pela manhã pra gente falar um pouquinho. Tô com umas 3 ou 4 horas de sono apenas, mas sim, tinha que chegar cedinho aqui pra falar de futebol americano. Vou começar falando uma coisa só sobre o Sunday Night Football. Tanta expectativa no jogo e eu sei que vai vir um papo de arbitragem, né? Foi um assunto recorrente nas redes sociais. Polêmica, sim, polêmica, mas muitas chamadas questionáveis, sem dúvida. Mas uma das coisas que eu mais gosto na NFL é que, ao contrário do futebol, da bola redonda, a gente não loteia o comentário, a discussão toda só em volta da arbitragem, né? Bom, o Eagles e Dolphins fizeram um jogo que tiveram 116 jogadas. Ruim demais resumir a noite em uma chamada ou não, né? Por conta da arbitragem. A arbitragem erra, sempre é assim. Acontece, geralmente o time da casa é favorecido. E flanela também não é garantia de nada, né? Tava lembrando aqui no jogo de ontem dos Falcons, que o Reader, né, teve um touchdown que seria touchdown do Drake London, a arbitragem não deu primeira descida, e aí mostrou o replay, fica com a impressão de touchdown, depois ele encosta a mão, tinha gente discutindo se era fumble, que seria touchback, e no fim a arbitragem entendeu que foi primeira descida, depois de 10 minutos ali, bom, vai, primeira descida, o que acontece? Um fumble e a bola é recuperada. Então, dar uma flanela não quer dizer que o time vai ganhar ou que não vai ganhar. Lógico que a gente fica discutindo, mas eu não quero resumir a isso. Eu quero falar mais propriamente do jogo. E vou começar, inclusive, pelos Eagles e Dolphins, que não são os meus maiores vencedores ou perdedores do final de semana. Meu maior vencedor, já dou o spoiler aqui, é o Baltimore Ravens. Incrível, espetacular, a gente vai falar mais. Mas quero falar do Sunday Night Football, que era um jogo que gerava muita expectativa. Dois times que chegaram lá com 5 vitórias e uma derrota, e a equipe do Philadelphia Eagles conquistou a vitória 31-17. Jalen Hurts fez o suficiente para impedir que o Jalen Hurts entregasse a paçoca mais uma vez, né? 2 turnovers, um fumble que terminou valendo 3 pontos para a equipe dos Dolphins no primeiro tempo, depois teve uma pick six, né? Mais 7 pontos, então 10 pontos saindo aí das mãos do Hurts. São 10 turnovers do quarterback dos Eagles e só tá atrás do Desmond Reader, né? Tem 11 turnovers, inclusive teve mais um ontem. É muito, é demais, né? Um cara que no ano passado foi candidato a MVP, que vinha tentando, né? Era um ano para ele se provar e ele foi muito bem. E esse ano tinha que manter tem que cuidar melhor da bola. A grande questão é essa. Os Eagles
são realmente bons. E contenders, eu acho que sim. Precisa cuidar mais da bola, mas, cara, olhando a NFL do jeito que tá, você tem uma defesa sólida que conseguiu parar o jogo terrestre da equipe do Miami Dolphins, que tem sido avassalador, e consegue produzir pontos, tem qualidade, né? Consegue fazer um jogo estável. O que aconteceu? Na semana passada foi muito mal contra os Jets, mas uma grande vitória agora contra o Miami Dolphins. Os Dolphins, a gente vai entrar na discussão muito grande, né? É uma enorme mentira esse time, porque, bom, é um Robin Hood ao contrário. Até brinquei agora há pouquinho lá no grupo de membros que ele parece o valentão da oitava série, né? O cara que vai lá e bate nos caras da quarta série, da quinta série, ele é o valentão, ele é o fortão, mas quando ele se encontra com o pessoal do colegial, do primeiro, segundo, terceiro, aí a coisa, né, muda de figura e ele passa a ser o cara que sofre o bullying, né? E é o que aconteceu com os Dolphins, porque teve 5 vitórias contra times que perderam na temporada. Chargers, o Panthers, os Patriots, sabe, atropelaram os Broncos, mas pra quê? Quando encarou os Bills, quando encarou a equipe dos Eagles, 2 derrotas e derrotas muito semelhantes, né? Quando tem pressão. Tá certo, nesse jogo aqui tinha problema na linha ofensiva, já tinha desfalques antes do jogo, perdeu o Isaiah Wynn no comecinho do jogo ainda, e o Tua foi o quarterback, o Tua é o quarterback menos pressionado na temporada, né? É 22,8% de pressão contra 35, a média da NFL dos quarterbacks é 35% de pressão. O Tua tinha 22,8. E ontem ele foi muito pressionado. Ontem essa pressão chegou e a coisa mudou bastante, né? Ele acabou não indo bem. Ele teve 4 sacks contra os Bills e teve 3 sacks ontem. A pressão chegou e ele não produziu tão bem quanto a gente está acostumado a ver o Tua nos outros jogos. Teve uma partida aqui de 23 de 32 nos passes, 216 jardas apenas, um passe para touchdown, uma interceptação, então foi muito abaixo. E o jogo terrestre não encaixou, né? 45 jardas ganha só na corrida. O Mostert teve 45, aí teve o Ahmed 3 jardas, o Tua perdeu 3 jardas, então ficaram com 45 jardas. O jogo terrestre não encaixou, a pressão chegou no Tua e os Dolphins não foram capazes de vencer mais uma vez um jogo grande. E aí não tem como, vai ser a discussão. É um time que vai ser contender ou só fica batendo nos mais fracos e vai apanhar para quem foi mais forte? Vai demorar para responder essa pergunta. Semana que vem tem um jogo contra os Patriots, depois vai viajar para Frankfurt para encarar os Chiefs. Contra os Chiefs é mais uma oportunidade de mostrar que é um time que vai brigar, que não se fica batendo só em time fraco. Essa é a sensação. O Tua, candidato a MVP, né? Mas, cara, ele tava perdendo por 7 pontos e é interceptado na linha de 1 jarda. Então, você fica naquela questão. Aí tem o touchdown dos Eagles em sequência, leva a diferença para 14 pontos, entra o desespero e eles são obrigados a arriscar uma quarta descida na linha de 25 jardas do campo defensivo. Aí já virou loucura mesmo, já vira desespero e tem que não tem muito o que fazer. Mas a gente fica com a incerteza com relação aos Dolphins, né? Se são de fato um time que vão brigar ou se só bate em pequeno. Ou então os Eagles também, é certeza. Vai proteger a bola, vai ter essas falhas que teve, porque contra os Jets acabou custando caro. Contra os Dolphins saiu impune, então precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Derrota dolorosa para os Dolphins, que vão ouvir questionamentos, e uma vitória que dá uma tranquilizada no ambiente lá na Filadélfia. Já que eu falei dos Patriots, vocês notaram aqui que eu estou usando a camisa do New England Patriots, estou feliz hoje aqui, o torcedor apostei contra, é bom, né? Isso aqui a gente aposta contra mas eu acho que pouca gente imaginava que o New England Patriots seria capaz de vencer o Buffalo Bills, uma grande vitória, 29-25 para New England. Os Bills, um dos grandes perdedores da semana. Isso não há a menor dúvida, porque mais uma exibição muito abaixo da crítica. Um time que agora está 4-3, uma campanha mediana para um time que tinha altas expectativas. E só não foi pior porque os Dolphins também perderam, então não desgarraram. Mas aí você olha, né, copo cheio, meio vazio, perderam a chance de parear ali, de voltar ao topo da AFC Leste. E o grande problema dos Bills, cara, é um ataque que demora pra pegar no breu. O time parece que demora pra engatar, parece carro a álcool no frio, não vai, a coisa, né, enrosca. Falaram antes do jogo que os Patriots tinham preparado uma surpresa. Bom, surpresa só se o pessoal entrar armado em campo, um taco de beisebol e acertar a perna lá do Diggs, bater no Josh Allen.
para a defesa conseguir parar. A defesa dos Patriots com desfalques, sem o Judon, sem o Gonzalez, 21 jogadores aparecendo na lista de contundidos antes da partida, né, muitos questionáveis, alguns fora já. E não, o ataque simplesmente não funcionou. A gente vai lembrar, foram 7 pontos produzidos no primeiro tempo contra os Jaguars, nenhum ponto contra os Giants, aliás, só foi produzir pontos no quarto período no final da semana passada contra os Giants, e 3 pontos contra os Patriots. Em 3 partidas, nos primeiros tempos dessas 3 partidas, o time produziu 10 pontos, e aí fica difícil, se coloca num buraco. Ontem, o Josh Allen foi interceptado no primeiro passe que tentou, né? E aí os Patriots capitalizaram, tinham conseguido só um field goal, conseguiram um touchdown, fizeram 10-0 e aí faz os Bills terem que correr atrás, né? E aí sempre é uma situação. E é estranho os Bills, a gente vai falar desse ataque lento, porque é um time que em primeiras descidas vai bem, geralmente conquista boas jardas, deixa numa situação confortável para a segunda e terceira descida para garantir o first down, mas vai mal na segunda descida, na média ali, conquista acho que é 1,2 jardas, né, em tentativas de segunda descida. E aí vem um tiro no pé, falta, né, que acaba fazendo o time precisar de muitas jardas em situação de terceira descida. Isso, é claro, força erro. O jogo terrestre ele é abandonado na primeira descida e o time vai melhor quando passa também nessas primeiras descidas na temporada, mas o jogo terrestre é abandonado muito rapidamente, né? Durante todo o jogo, o James Cook acabou sendo o principal corredor, 13 corridas, 56 jardas. O time teve 81 jardas terrestres contra 98 da equipe dos Patriots. Mas tem mérito dos Patriots. Os Patriots pressionaram muito bem o Josh Allen, né? O Josh Allen nunca, nessa temporada aqui, enfrentou uma pressão tão grande. Ele foi pressionado em 42,9% dos snaps. Um sinal de alerta tem que ser ligado lá em Buffalo. Não pode começar tão lento. Esse começo lento está custando caro. Custou contra os Jaguars, poderia ter custado muito caro contra os Giants. Tivessem os Giants um pouquinho mais de qualidade para produzir pontos, aproveitar esse domínio e conquistar mais, botar mais pontos no placar, que aconteceu com os Patriots. Os Patriots estavam fazendo aquele derretimento tradicional deles. Eu até reluto em colocar aqui os Patriots como um dos vencedores, eu acho que eu não vou fazer isso. Vou colocar o Mac Jones como um dos vencedores nessa semana. Até o Bill Belichick, né? Saiu uma notícia no domingo que ele tinha acertado uma renovação, uma extensão contratual com os Patriots durante a off-season, que complicaria sua demissão nesse momento, e aí gerou todo esse embate. Olha só, os Patriots são travados com o Belichick por lá, e essa seria a discussão ao longo da semana, com mais uma derrota e uma campanha 1-6, e não foi o caso. Então essa vitória aqui serve para relaxar bastante as coisas. Mas o time estava entregando a paçoca no quarto período. Tava prontinho. Teve o fumble lá do Kendrick Bourne, que eu falei, pronto, agora acabou, e aí vai vir aquele filme de novo. Eu até comentei no Red Zone. Vai vir o filme que aconteceu na semana 1, semana 2. Os Patriots com a bola na mão nos últimos 2 minutos, com a chance da campanha da vitória, e alguma coisa vai acontecer, né? Uma recepção que não é completada por um pé no chão, uma quarta descida que o cara não consegue fazer. Vai ser alguma coisa desse gênero, só que dessa vez não. A história foi diferente. Parabéns pro Mac Jones, conseguiu dentro dos 2 minutos fazer uma campanha perfeita, terminando num touchdown no Gesicki, faltando 12 segundos. O Mac Jones terminou 25 de 30, 272 jardas, 2 passos para touchdown, rate de 126. Durma com um barulho desse, né? O Mac Jones aí calando os críticos e, pô, eu tô feliz. Protegeu bem a bola, os Patriots tiveram uma vitória na batalha dos turnovers. Um dia inesperado para a torcida em Foxborough. Primeira vitória dos Patriots jogando em casa nessa temporada, depois de 3 derrotas. E foi a vitória de número 300 do Bill Belichick como treinador na NFL. Essa vitória que parecia que nunca ia sair, né? Talvez tenha saído assim de uma forma das mais surpreendentes possíveis, batendo a equipe do Buffalo Bills. Os Patriots que ainda são 2-5 e os Bills estão lá 4-3. Mas sinal de alerta muito bem ligado. Acho que é um dos grandes perdedores do Buffalo Bills que passou uma impressão muito ruim. Agora deixa então eu falar do grande vencedor, o enorme vencedor desse domingão aqui. Pô, o que eu vou falar do Baltimore Ravens e Lamar Jackson? Um dia quase perfeito para o quarterback. O rating dele foi 155,8. Um atropelamento impressionante. Eu poucas vezes vi um jogo em que tinham dois times assim, equiparáveis, né, com campanhas próximas e com boa qualidade, em que um time dominou da forma que o Baltimore Ravens dominou o Detroit Lions. Eu falei aqui que eu achava que os Lions tinham que
assim, vencer esse jogo para se confirmarem como contenders. Fez a comparação na live da terça-feira passada, que era mais ou menos como um labrador rosnando, né? Ele tá rosnando, ele tá ameaçando, mas você fala assim, ah, que bonitinho, que fofinho, não vai fazer nada. Você sabe que ele não vai fazer nada, né? Mas ele é bonitinho, era só, ele tá tentando, pareciam os Lions. Então, vencendo, ele falava assim, não, não, eu boto risco, eu boto medo. E agora, de novo, né? Parece agora nem um labrador, acho que tá um cachorrinho um pouquinho menor ali. É que o labrador é bastante dócil, então talvez seja a melhor comparação. Não é um leão, é um labrador, o labrador Detroit Labradores. O Baltimore, cara, passou o carro, né? Olha, anota a placa, Dan Campbell. Tá? Para com o seu discurso motivacional aí, falou em energia no primeiro tempo, tomou uma sova aqui, uma surra de 28-0 no primeiro tempo, 4 touchdowns em 4 campanhas ofensivas, a defesa parando, os Lions não conseguiam produzir absolutamente nada. Os Lions só foram entrar no placar no quarto período, quando já estava 35-0, já estava decidido o jogo, não tinha mais o que falar. E o Lamar, 21 de 27 nos passes, 357 jardas, 3 passos para touchdown, correu para um touchdown também. Uma atuação para colocá-lo de volta na discussão para MVP, né? Uma atuação que a gente não via assim, acho que desde a temporada de MVP. É muito seguro de tudo quanto é forma, passando a bola e também correndo com ela. Ele sempre acha uma solução. É situação de terceira descida, fecha lá no fundo, não tem para quem passar. O pocket vai, de repente ele acha uma brechinha e escapa e consegue a primeira descida. É um jogador fenomenal. Para mim, o grande vencedor do final de semana se chama Baltimore Ravens. Timaço. 246 jardas passadas pelo Lamar quando pressionado, quando a pressão está chegando, ele conseguiu 246 jardas, um número assim absurdo, absurdo. Eu não lembro, né? Eu não fiz a pesquisa aqui, mas eu não lembro de ter visto um quarterback conseguir se sair tão bem quando estava chegando a pressão, o Hutchinson tentando chegar lá e não conseguindo, o Lamar escapava. Com os rivais da AFC passando tão pouca confiança, cara, eu acho que Baltimore pode sonhar alto sim, né? 5-2, tá numa divisão complicada, tá todo mundo brigando lá, né? Os Steelers venceram de novo, os Browns venceram também, né? Não dá para descartar os Bengals, então a divisão ela é complicada, mas é um time que demonstra qualidade e quando não comete besteiras como no jogo, né, daqueles drops lá que teve dos recebedores, quando não comete essas besteiras, ele é capaz de ganhar. É um time que hoje está 5-2 e como falaram lá em Baltimore que se tivesse 7-0 não surpreenderia, sim, eles poderiam estar 7-0. As derrotas deles foram mais tiros nos pés do que propriamente no jogo contra os Colts e no jogo contra os Steelers, né? As duas derrotas que o time teve, geralmente, realmente foram com tiros nos pés da equipe lá de Baltimore. Mas é um time extremamente capaz e me encantou muito, né? Os Lions dão um passo para trás. É um perdedor porque volta aquela sensação de que é mais um time que está fazendo aí uma boa campanha, vai ganhar a divisão, aparentemente, porque não tem nem concorrência lá dentro dessa NFC Norte, mas em janeiro eu não vou conseguir apostar muito. Quem sabe, vai quebrar o jejum de playoff? Sim. Vai quebrar o jejum de vitória em playoff? Não sei. Acho que depende muito do adversário que pegar, do confronto, como é que ficar. Uma derrota perder, ok, né? Acreditava que eles iam vencer. Perder era ok, mas perder desse jeito, bem derrotado os Lions. Sempre lembro aqui vocês que não vai dar tempo de passar por todos os jogos, já estamos aqui com quase 20 minutos de vídeo e eu vou tentar fazer o meu melhor, lembrando que amanhã tem live a partir das 6:30 da tarde, então se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado, porque a gente vai passar, vocês vão comentar, a gente vai conversando e a live dura aí mais de 1 hora para a gente tentar forrar aqui e passar limpo a rodada como um todo. Mas eu quero apontar os Raiders como um dos grandes perdedores, que coisa horrível, tá? E assim, é justo, pelo menos, porque era criminoso ver um time tão fraco, tão ruim, com uma campanha positiva. Se eles vencessem ontem, eles teriam campanha 4-3, estão no 3-4. Vê-los negativo é excelente, porque é um time, olha, tem que agradecer aqui o Chicago Bears e o Tyson Bagent, né, o quarterback não draftado, espetacular aqui, o cara da segunda divisão do college football. Ele não deu um show, não foi um espetáculo, mas cara, ele foi muito bem, passando a bola muito rápido. Ele foi 21 de 29 nos passes, 162 jardas, um passo para touchdown.
foi sacado uma vez só, a pressão, ele não dava tempo da pressão chegar. O esquema foi bem montado aqui pela comissão do Eberflus, né, fazendo ele se livrar da bola rápido. Quando a pressão chegava, ele tinha dificuldade, mas eles tiraram o Crosby de cima dele e as coisas funcionaram. E o jogo terrestre também, pô, o que eu vou falar, né? 173 jardas terrestres para Chicago, destaque demais para o Donta Foreman, correu 89 jardas em 16 carregadas, teve mais ali 3 recepções, 31 jardas e 3 touchdowns, 2 touchdowns terrestres e mais um touchdown recebido. Foi o grande nome desse jogo, junto com o Bagent acaba levando porque por todo o carisma que leva esse quarterback a ser titular por conta da lesão do dedo do Justin Fields e toda a história dele, venceu ali o Nate Peterman e ganhou essa posição de quarterback número 2, primeira chance como titular, levou mais de 60 amigos e familiares para o estádio e foram agraciados com uma grande vitória. O Brian Hoyer é um horror, é impressionante como é ruim, e assim, o Josh McDaniels tinha que chegar em Las Vegas demitido, tá? Porque o O'Connell pode não ser a resposta, né? Mas não dá pra... Cara, o Brian Hoyer é uma tragédia anunciada. Você já sabe o que esperar do Hoyer, né? E não é bom. Agora são 0-13, né, como titular nas últimas 13 partidas. Venceu nenhum jogo e perdeu os últimos 13 jogos que ele teve como titular. Cara, o calouro, sei lá, pode fazer alguma coisa de bom, serve no mínimo para um teste, para saber se ele pode entregar uma coisa para o futuro, dar uma experiência para ele, ver se dá para apostar, se dá para confiar no cara. Agora o Hoyer não tem o que ver, você já sabe o que é. O McDaniels tem, sabe aquela coisa da, eu não sei se é parceria, por todos os anos que eles passaram junto em New England, mas o Hoyer não fez sentido nenhum ser titular e uma vitória. Obrigado, Bears, por ter evitado os Raiders de terem uma campanha positiva. Então tivemos aí dois times que estavam no jogo 1-5, né, na temporada 1-5, e conseguiram vitória. Foi um final de semana bom para os times perdedores, porque os Giants também venceram o seu jogo, né? Os Giants venceram o jogo contra os Commanders, mais uma partida decepcionante da equipe dos Commanders. Olha, não dá para vencer. Você pega um time o time dos Giants com tantas lesões, desculpem, tá, pessoal, que o sono tá às vezes afeta aqui a cabeça da gente. Mas pega um time desfalcado como os Giants, um time fraco como os Giants e conseguem produzir 7 pontos apenas, você tem um problema muito grave, decepcionante, tá? Mais uma derrota, a quarta derrota em 5 jogos para a equipe dos Commanders. É o time que mais cedeu sacks na temporada, agora são 40. Foram 6 sacks para os Giants. Os Giants tinham 5 sacks. Eles tinham conseguido 5 sacks na temporada e conseguiram 6 sacks ontem contra o Sam Howell. O Howell é o grande culpado. Se você for ver os números na PFF, que faz análise estatística e tudo mais, essa é a 8ª melhor proteção para o passe do Washington Commanders. E mesmo assim o Howell acaba sendo sacado hora atrás de hora. Não tem como, tem que mudar alguma coisa. Sei lá, bota o Jacob Brissett, que é um cara experiente, mas o Howell que mostra algum brilhareco ali, consegue fazer uma coisa ou outra, tá decepcionando demais, deixando o time na mão. Então o Rivera, ele sabe que vai perder o emprego, para mim tá muito claro isso, e para tentar alguma coisa ainda, para tentar respirar, eu acho que vai ter que mudar o quarterback. Lamento, de verdade, eu lamento, porque eu acho que tinha alguma coisinha ali, mas não tá conseguindo entregar, e aí não tem o que falar para a equipe dos Commanders. Indo para mais um outro jogo de times, e aqui mais um time 1-5, né? Então os Giants era outro time 1-5 que venceram, e a equipe dos Broncos também venceu. Os Packers era outro time 1-5, que agora tá 2-5. Tivemos 4 times 1-5 vencendo no final de semana. Temos que falar que a experiência entre Jordan Love e Matt LaFleur não deu certo, né? A experiência de Jordan Love ela não vai funcionar para mim, tá bem claro isso aqui, com o Matt LaFleur. Não sei o que vai mudar, se vão atrás de outro quarterback, se vão atrás de outro treinador, mas a comissão técnica não confia no Jordan Love. O Jordan Love já tá lá há um tempo, não é um calouro, né? Ele tá tendo a primeira chance dele como titular, mas ele não é um calouro. E você olha, cara, passe só na linha de scrimmage, a bola viaja 3 jardas, você não faz um play action, você mostra que você não confia no seu quarterback de forma nenhuma. Essa é a sensação. Aí quando tem um passe mais em profundidade, não é intermediário, passe é bomba pro fundo do campo. E não tá dando certo. Né? O Jordan Love terminou ontem 21 de 31,
180 jardas, 2 passos para touchdown, teve uma interceptação. Os Broncos até se esforçaram para perder, como a gente está acostumado, não produzindo pontos, né? Tinha um grande domínio no primeiro tempo e não produzia pontos, só field goal não conseguia touchdown, deixou o jogo aberto, os Packers conseguiram virar o placar e aí no final os Broncos foram lá e, né, apesar de tudo, conseguiram a vitória 19-17 com o field goal ali nos instantes finais. E aí, pô, você vai olhar os números dos Packers, é isso que é decepcionante, né? A defesa decepciona porque poderia fazer mais do que faz, e o ataque, você enfrenta a pior defesa da NFL, a pior na história do DVOA, horrível, e você tem um ataque anêmico mesmo. Então você produz muito pouco, você corre mal com a bola, você não passa muito bem essa bola. Os Packers, para mim, candidatíssimo a uma pick top 10 no draft, apesar de ter um calendário que não era dos mais complicados, mas o time decepciona demais mesmo. Quem merece um joinha, um sinal positivo aqui, é o Myles Garrett na vitória do Cleveland Browns sobre o Indianapolis Colts. Um dos jogos mais malucos, mais divertidos de toda a temporada. Tivemos 8 viradas, 77 pontos no placar. Eu previ essa aí, eu acertei a vitória dos Browns, mas eu jamais acertaria esse roteiro. Não tinha a menor chance de imaginar que ia rolar do jeito que rolou. Com tantos pontos, com tantas viradas, com tanta maluquice, com a defesa dos Browns cedendo tantas jardas, era uma defesa que cedia ali 200 jardas por jogo, cedeu mais de 400. O Gardner Minshew teve 305 jardas passadas num jogo que ele foi mal, porque ele teve 4 turnovers, né? Teve uma interceptação e 3 fumbles, ele sofreu 2 strip sacks, e aí entra o Myles Garrett, que foi o grande nome. O Myles Garrett fez um jogo, olha, incrível, cara. Ele teve 2 strip sacks, passe desviado, bloqueio de field goal. Ele saltou pela linha, né, sem encostar ninguém, não sendo ali pelo long snapper, ele saltou a linha e conseguiu bloquear um field goal, que foi importante. O cara tava virado no giraia ontem, foi espetacular. O Myles Garrett foi um dos, talvez o maior destaque individual do final de semana, porque ele foi onipresente, ele foi absoluto na defesa e também um grande ponto aqui, um positivo no special team. Que grande jogador. Os Browns venceram uma partida completamente maluca com o PJ Walker, né? Que o Deshaun Watson finalmente foi liberado, tinha treinado durante a semana, depois de perder algumas partidas, ficar fora por lesão. Mas ele tentou 5 passes, conectou só um, foi mal, né? É engraçado com essa montanha russa do Deshaun Watson, porque ele vai mal quando joga, e ele vai bem, se machuca, volta mal, se machuca de novo. Você nunca sabe. Um salário totalmente garantido, vamos lembrar disso. Parabéns para a equipe dos Browns. E o PJ Walker foi capaz de conduzir esse time na vitória, não foi um grande brilho, não venceu, acho que até apesar dele, 15 de 32 nos passes, 178 jardas, uma interceptação, nenhum passo para touchdown. O jogo terrestre encaixou, 150 jardas corridas, mas a defesa cedeu bastante jardas, mas conseguiu produzir turnovers, né? Eles tinham 4 turnovers nos primeiros 5 jogos e ontem conseguiram mais 4 turnovers, garantindo a vitória importante aqui para se manter na briga nessa AFC Norte maravilhosa que tá. Para fechar, eu vou falar de um vencedor tradicional, que é o Kansas City Chiefs, sempre. Enquanto Mahomes e Kelce estiverem em campo, os Chiefs vão competir. Enquanto existir a dupla Mahomes e o Andy Reid, eles são contenders, né? 80% de vitória com essa dupla aqui é espetacular. O Mahomes ontem teve 321 jardas no primeiro tempo contra os Chargers. O Kelce teve 143 jardas e um touchdown antes do intervalo. Primeiro tempo magnífico da equipe do Kansas City Chiefs, que basicamente tinha decretado o placar ali 24-17, passou quase o segundo tempo inteiro sem pontuação. 6-1 numa divisão que está tranquila, né? A AFC West não tem competição, segundo colocado são os Raiders, que tem campanha 3-4, então já é campeão pelo 8º ano seguido, isso, né, com os Chiefs. Mahomes ontem passou para 11 alvos, eles não têm recebedor, assim, o grande nome, né, voltou lá o Mecole Hardman, mas ele tenta para 11 e ele tira a qualidade dessa quantidade de nomes. E é claro, o Kelce não dá, o Kelce terminou a partida com 12 recepções em 13 targets, 179 jardas e um touchdown. Gostei do Rasheen Rice. Tô falando aqui que ele tem que ganhar mais espaço e tá ganhando. Tá? Foi 6 targets ontem, 5 recepções, 60 jardas, também um touchdown. Esse ataque vai se encostando, vai se arrumando. Tudo bem que venceu a equipe dos Chargers.
Os Chargers, tremenda decepção, campanha 2-4, muito abaixo do que a gente poderia pensar para um time que tem grandes jogadores. Tem um bom quarterback, você tem uma boa linha ofensiva, você tem bons recebedores e você tem nomes na defesa capazes de entregar muito mais do que uma campanha 2-4. Tomara que tenha sido assim, que seja o ponto final para o Brandon Staley o mais rápido possível, talvez no final da temporada, assim, no mais tardar no final da temporada, tchau pro Brandon Staley, porque não dá, não é possível. Se ele não for demitido, aí vai confirmar a suspeita que ele tem alguns podres muito pesados da diretoria, sei lá, ele vai sair e jogar no ventilador, não é possível. Não dá para imaginar porque que esse cara é técnico ainda da equipe dos Chargers, um dos grandes derrotados da semana com certeza. Lembrando que eu vou falar mais de todos os outros jogos, a gente volta a falar, acho que eu passei bastante aqui, mas a gente volta a falar mais na live desta terça-feira, a partir das 6h30 da tarde. Hoje tem Monday Night Football entre San Francisco 49ers e Minnesota Vikings. Atualizando aqui o noticiário de lesões, Deebo Samuel tá fora, ele tem uma microfratura no ombro, né, e vai ficar fora por um período, pelo menos acho que uns 2 jogos. O Trent Williams, né, o jogador da linha ofensiva, é pouco provável que jogue, uma lesão no tornozelo, ele tá como doubtful, né, um cara que dificilmente vai jogar. E o McCaffrey é questionável com uma lesão no oblíquo, mas aparentemente ele vai para o jogo. A última entrevista que ele deu depois do treinamento, ele falou que está se sentindo muito bem, deve jogar. Os 49ers são favoritos, a gente vê aqui embaixo, né, o handicap que o Pedro Raso consegue lá pra gente e passa a informação, você que gosta de apostas esportivas, aqui embaixo tem o handicap, mais 6,5, né, para a equipe, a vantagem de 6,5 para a equipe dos 49ers. Mas quem é capaz de cravar, né? Essa temporada tá tão maluca. Eu acho que mesmo sem o Trent Williams, a linha ofensiva vai ser capaz de dar tempo pro Brock Purdy, porque a defesa dos Vikings não é tão boa assim, né? Uma defesa ruim. Mas tá tão difícil prever que eu não vou me arriscar, não. Aliás, eu vou tentar mudar um pouquinho a nossa dinâmica aqui, porque eu não vou ficar só eu passando vergonha, porque aí vocês acertam o jogo, você fala, ah, esse aqui eu tinha certeza que ia acertar. A gente vai tentar fazer um jeitinho aqui pra não ficar só eu passando vergonha, não, tá? Fui mal demais nos palpites. Mas é isso aí, pessoal. Até amanhã. Aquele abraço.